desmistificando o primeiro homem. Como era a aparência de Adão e Eva? As pinturas europeias retratam dois caucasianos adultos com cor de pele muito clara e olhos azuis. Por séculos os artistas europeus o retrataram assim. Será essa a verdadeira aparência de Adão e Eva? Não, isto não condiz com os factos. Mas a verdade é que na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 2 versículo 7, está escrito assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Gênesis 2, 7. E a Deus formou o homem Adão, de Adamá. Adama significa argila, e a palavra hebraica para vermelho Edom é da mesma raiz da palavra Odum, que significa vermelho marrom, muito semelhante a estas pedras de jaspe. O homem que é Adão foi formado de Adamar. Adamar é uma argila vermelha marrom. A argila às vezes é chamado também de poeira, devido à cor avermelhada de minerais como o óxido de ferro. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós o barro, e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Isaías 64, 8. Neste versículo o profeta Isaías está afirmando que nós somos barro. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e 26, 27. Então Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Quando Deus criou Adão e criou a Eva, Ele fez de acordo com a sua imagem e semelhança. Porém, feito do barro. Lembrando que tanto o homem Adão, quanto a mulher Eva, eram chamados de Adam, ser humano marrom avermelhado feito de argila, ou seja, barro vermelho ou marrom. Ele era um barro avermelhado, por isso era chamado de Adam. Deus criou o homem à sua imagem e tributos. A imagem se assemelha à original em termos de forma e de cor. Se a Deus é vermelho, então Adão também era vermelho. O livro dos segredos de Enoque, o apócrifo capítulo 22, registra a descrição da face de Iá, no 10º céu, onde o arcanjo Miguel levou Enoque diante da face de Iá. Veja, no 10º céu, vi a aparência do rosto de Iá, como ferro feito para brilhar no fogo expulso emitindo faísca e queima. Assim vi o rosto do Senhor, mas o rosto do Senhor Iá é inefável, maravilhoso, e terrível, e muito, muito terrível. Enoque viu a aparência de Iá, que era brilhante como fogo, que emitia faíscas, que queimava. Assim era o rosto de Iá. Quem sabe, talvez o corpo original de Adão também emitisse algumas faíscas infravermelhas como a imagem de Iá. Talvez seja esta a razão pela qual encontramos nas seguintes escrituras. A princípio, os anjos tremeram com a presença de Adão, e tiveram medo dele. Primeiro livro de Adão e Eva capítulo 36, versículo 5. Logo no começo os anjos tremeram à presença de Adão, e tiveram medo dele, após a queda, mas agora Adão tremia diante dos anjos e tinha medo deles. Então, como era o corpo de Adão? Provavelmente o corpo de Adão era formado de plasma, era um corpo brilhante, um corpo que teve a semelhança do seu Criador. Logo o corpo de Adão, possivelmente emitia faísca de fogo. Deus em Gênesis 1 e 26, estava falando sobre fazer um homem vermelho acastanhado ou marrom, que derivaria sua cor do barro, Adamar. Curiosamente, Adão significa homem avermelhado. Iá tem o rosto vermelho, e Adão foi criado à imagem de Iá. A maioria dos estudiosos acredita que as palavras Adamar, Ada e Edom, deriva de uma palavra raiz com significado básica de marrom avermelhado. A palavra Ada poderia então ser traduzido mais literalmente como terreno, marrom avermelhado. E o nome Ada poderia dizer que significa homem marrom avermelhado, conforme Gênesis 2, 7, que afirma que Adão foi formado a partir do Adamar, e que Damar significa barro vermelho marrom. A semelhança entre a cor avermelhado da argila, do barro, e a descrição da cor de Ada, confirma que Adão era um homem que hoje em dia lhe classificariam como um homem negro ou indígena. Portanto,
se Adão hoje estivesse vivo passaria dos mesmos preconceitos e racismo que os negros e os indígenas passam. Há alguns anos atrás, cientistas americanos fizeram uma combinação de evidências genéticas, dobrando habilidades forenses e softwares de computador de ponta, sugerindo que o primeiro homem Adão se parece assim. Thousands of years after the Bible, and hundreds of years after Michelangelo, we have a whole new face for Adam. I like the expression. He's got a very forceful look. He's intent on something, maybe taking over the world. You begin to get perhaps an insight into why these guys won out and why this guy's our ancestor. Esta é uma representação do século XIV dos dois primeiros personagens mencionados na Bíblia, Adão e Eva com a figueira sobre suas partes íntimas. Como você pode ver, eles estão sendo retratados como pessoas de cor.